Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 122. Um disco de shuffleboard de 0,42 kg está em repouso quando um jogador usa um taco para imprimir ao disco uma velocidade de 4,2 metros por segundo com aceleração constante. A aceleração ocorre em uma distância de 2,0 metros, ao final da qual o taco perde contato com o disco. O disco desliza uma distância adicional de 12 metros antes de parar. Suponha que a pista de shuffleboard é plana e que a força de atrito sobre o disco é constante. Qual é o aumento da energia térmica do sistema disco-pista? Letra A, para a distância adicional de 12 metros, e letra B, para a distância total de 14 metros. Letra C, qual é o trabalho realizado pelo taco sobre o disco? Como o disco parte do repouso, a velocidade no ponto inicial A é VA igual a zero. Quando o disco está no ponto B, depois de percorrer 2,0 metros, em que o taco perde o contato com ele, a velocidade é VB igual a 4,2 metros por segundo. Depois disso, ele percorre mais 12 metros até parar no ponto C, onde VC é igual a zero. Nesse último trecho, três forças atuam sobre o disco. O seu peso, vertical para baixo, como ele pressiona o solo, de acordo com a terceira lei de Newton, o solo reage exercendo a força de reação normal vertical para cima. Também atua sobre ele a força de atrito cinético horizontal, opondo-se ao movimento. Como o disco não se move na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção é nula. Então, as forças peso e normal têm módulos iguais e, como têm sentidos opostos, se anulam. A força resultante é igual à força de atrito cinético entre o disco e o piso. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética do disco. Wt é igual a ΔK. Como a força resultante é igual à força de atrito cinético, podemos dizer que WFC, o trabalho da força de atrito cinético, é igual a ΔK, ou seja, Kc, a energia cinética final, menos Kb, a energia cinética inicial. A energia cinética depende da massa e da velocidade do disco e é calculada utilizando a equação K igual a 1 sobre 2 mv ao quadrado. Então, o trabalho da força de atrito é WFC vai ser 0, né? Na posição final a velocidade é nula, então a energia cinética é nula, menos 1 sobre 2 vezes m vezes Vb ao quadrado, a energia cinética no ponto B. Substituindo pelos valores, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 0,42, que é a massa, vezes 4,2 ao quadrado, Vb ao quadrado. Efetuando esses cálculos aí, dá menos 3,70 joules. O trabalho da força de atrito transforma a energia mecânica do sistema em energia térmica. Então, a diminuição da energia mecânica é igual ao aumento da energia térmica. A energia térmica, então, é menos o WFC. Então, a energia térmica gerada, escrita com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, se torna ET é igual a 3,7 joules. Como a força de atrito é constante, o trabalho desta força pode ser determinado calculando o produto escalar entre a força e o deslocamento. W é igual a F escalar com D, módulo de F vezes o módulo de D, vezes o cosseno de θ. O θ é o ângulo entre os vetores. Como a força de atrito tem sentido contrário ao sentido do vetor deslocamento, o ângulo entre esses vetores é igual a 180 graus. O trabalho da força de atrito nesse trecho foi WFC vai ser o módulo de FC vezes o módulo de D vezes o cosseno de 180 graus, que é o ângulo entre eles. Como o cosseno de 180 graus é menos 1, fica menos FC vezes D. Resolvendo essa expressão para FC, FC vai ser menos o WFC sobre D. Então é menos 3,7, que é o valor do trabalho, sobre 12, que é o valor do deslocamento. Fazendo essas contas aí dá 0,308 newtons.
Se o deslocamento for de 14 metros, o trabalho da força de atrito será, o WFC vai ser menos, né, o módulo de FC, 0,308, vezes o módulo do deslocamento 14, que dá menos 4,31 joules. A energia térmica gerada, escrita com dois algarismos significativos, será o oposto deste valor, né? O ET vai ser 4,3 joules. No trecho inicial, temos 4 forças atuando sobre o disco. O peso vertical para baixo, a força de reação normal vertical para cima, a força exercida pelo taco horizontal para a direita e a força de atrito horizontal para a esquerda. A soma do trabalho dessas forças, o trabalho da força resultante, deve ser igual à variação da energia cinética do disco neste intervalo. Como as forças peso e normal se anulam, o trabalho total será a soma dos trabalhos das forças horizontais. WF, o trabalho da força F, mais o WFC, o trabalho da força de atrito, tem que ser igual à energia cinética final, KB, menos a energia cinética inicial, KA. Passando o WFC para o outro lado, o trabalho da força F vai ser KB menos KA menos WFC. Então, WF vai ser 1 sobre 2 vezes M vezes VB ao quadrado, que é o KB, menos 0, né? Ele parte do repouso, então a energia cinética inicial é 0, menos FC vezes D, que é o valor do trabalho da força de atrito. Então fica 1 sobre 2 vezes M vezes VB ao quadrado, mais o FC vezes D. Né? Substituindo pelos valores das medidas, o WF vai ser 1 sobre 2 vezes a massa, 0,42, vezes o VB ao quadrado, 4,2 ao quadrado, mais o módulo da força de atrito cinético, 0,308, vezes 2,0, que é agora o deslocamento. Efetuando esses cálculos aí dá 4,32 joules. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o trabalho da força F é 4,3 joules. A resposta do item C é igual à do item B, como era esperado, já que no instante em que o disco para, toda a energia fornecida pelo taco foi convertida em energia térmica.